Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao TVC Channel News, certo? Hoje eu quero comentar, na realidade eu quero me manifestar com relação a uma questão que está circulando bastante na internet desde do último domingo, certo? Que diz respeito à psicologia, tá? E eu vou explicar para vocês essa questão, né? Bom, acontece que parece que domingo passado eu não assisti, eu até tentei procurar na internet, eu não sei se em função disso aqui ele não está disponível na internet, o vídeo, alguma coisa assim, mas parece que uma psicóloga chamada Elizabeth Monteiro, tá? Participou do programa do Faustão, lá do domingo do Faustão lá, e falando sobre aquele caso do adolescente lá que metralhou as crianças em Connecticut, tá? Então ela fez um diagnóstico ali no ar sobre o que ele poderia ter e tal. E parece que ela comentou que ele tinha características de síndrome de Asperger e seria um psicopata, teria também um transtorno de personalidade antissocial. Tá? E ela fez algumas falas com relação a isso aí. Como eu falei, não consegui encontrar o vídeo na internet. Tá? Talvez quando você estiver assistindo isso aí, já esteja disponível. Até o momento parece que não está. Tá? Só que o que gerou a repercussão foi que uma pessoa, parece que é a autora do livro, do blog Lagarta Vira Pupa, tá? Ela escreveu uma carta de repúdio a essa apresentadora, a essa psicóloga, certo? Então ela fez uma carta exigindo que a Globo e a psicóloga se retratem publicamente e que ainda tenha punições legais, né? E essa publicação dela gerou uma série de outros comentários, tá? De outras pessoas que seguem esse blog. E esses comentários começaram a ser de um tipo bem mais extremo ainda do que ela coloca, tá? Inclusive acionando o Ministério Público, denunciando, caçando pelo CRP, que é o Conselho de Psicologia, enfim, né, uma série de outras falas foram feitas com relação a essa carta. Tá? O que eu quero dizer, né, aqui, qual vai ser a minha perspectiva, né, qual é a minha perspectiva sobre essa situação? Como eu falei, não vi o vídeo da mulher, não vi o vídeo da psicóloga, certo? Se ela fez essa associação com o caso do rapaz lá que matou as crianças nos Estados Unidos, ela está errada, está totalmente errada, certo? Primeiro que ele não manifesta nenhum critério suficientemente forte para você fazer esse tipo de diagnóstico. Pelo menos até o momento a gente não conhece nenhum tipo de informação nesse sentido, que possa possibilitar que você diagnostique alguém como sendo um antissocial, né, um psicopata, ou com síndrome de Asperger. Tá? Bom, ela errou. Certo? Agora, nada justifica você criticar o erro de alguém com outro erro. Certo? E é nesse sentido que eu vou falar. Tá? A carta de repúdio, a nota de repúdio, ela está bastante equivocada, muito errada. Então, na realidade, não daria certo se chegasse essa nota nesse lugar, na Rede Globo, provavelmente não seria ouvida. Né? E esse é o objetivo, inclusive, da pessoa que fez. Né? Fazer com que essa carta chegue na produção da Globo e exija essa retratação. Mas enfim, eu vou ler aqui a carta. E eu também estou fazendo esse vídeo porque eu fiz um comentário sobre isso, expondo os aspectos negativos. Lancei em vários grupos na internet, tá? No Facebook e tal. Mas coloquei também no blog. E hoje de manhã eu fui acessar o blog de novo. Não deu nem 24 horas que eu fiz a publicação. E essa publicação minha foi excluída. Eu procurei em todos os comentários. Não encontrei, certo? Então, estou fazendo novamente agora numa forma de vídeo para explicar as ilógicas desse discurso. Tá? Bom, ela diz o seguinte, né? Para a Rede Globo de televisão, sobre a participação desastrosa da psicóloga Beth Monteiro no quadro Divã do Faustão no dia de hoje, que seria domingo agora, né? Passou. Gostaria de esclarecer vários pontos. Primeiro, não há nenhuma confirmação oficial de que o atirador da escola de Newton seja portador de síndrome de Asperger.
condição pertencente ao aspecto do autismo. Tá certo. Como eu falei, não há nenhum tipo de evidência atualmente que sugira esse quadro para esse indivíduo que matou as crianças. Tá. Isso tudo bem. Primeiro ponto. Segundo ponto. Síndrome de Asperger. Os portadores da síndrome de Asperger não são considerados às vezes inteligentes. Esse às vezes inteligente está entre aspas. Como crê a profissional, a inteligência acima da média é, ao contrário, um dos fatores determinantes para que o indivíduo seja classificado como Asperger. Não. Não. Onde é que você vai ver os fatores determinantes para se classificar uma doença mental? Você vai ver no CID-10 ou no DSM-4, que são os dois manuais de diagnóstico em psiquiatria, em psicologia que nós temos, certo? Se você for olhar eu vou colocar os links dos dois critérios na descrição do vídeo para você poder conferir na íntegra mesmo e ver aquilo que eu estou falando. Mas eu vou ler rapidamente o que o CID-10 diz sobre a síndrome de Asperger. Uma frase que ele coloca justamente sobre essa questão da inteligência, certo? A síndrome de Asperger ela recebe o CID F84.5. Então você pode também colocar na internet o F84.5, você vai achar a síndrome de Asperger, tá? Mas eu vou colocar o link ali embaixo, não vai precisar procurar. O que ela vai falar? A maioria dos indivíduos é de inteligência global normal, mas é comum que seja marcantemente desajeitada. A condição ocorre predominantemente em meninos. Ou seja, apesar de a grande maioria dos Asperger terem uma inteligência normal e não superior, e não acima da média, certo? Ainda uma grande maioria deles tem um déficit na inteligência, certo? Então essa informação está totalmente equivocada. Se você for buscar também no DSM-4, no link que eu vou colocar ali embaixo, nos critérios diagnósticos para a doença, em nenhum momento, nenhum dos critérios menciona absolutamente nada com relação à inteligência. Então, a inteligência acima da média não é um fator determinante para a síndrome de Asperger. O que significa que essa frase da psicóloga, que os Asperger não são considerados, os Asperger não são, às vezes, inteligentes, faz sentido sim. Está correta essa frase dela. Certo? Eu não sei em que contexto ela utilizou ela, mas esse trecho específico, que é o destacado aqui na carta, está correto diante das informações, diante dos manuais de psiquiatria que a gente dispõe para avaliar uma condição como a síndrome de Asperger. Tá? O terceiro ponto então que ela coloca, então o segundo está errado. O primeiro estava certo, o segundo já está errado. O terceiro, não há nenhuma evidência científica de que o autismo ou síndrome de Asperger estejam relacionados ao comportamento violento. Realmente, não tem. Certo? Ao contrário, portadores de autismo e outros tipos de necessidades especiais são geralmente maiores vítimas da violência. Está certo? Certo? Vítimas de bullying geralmente são pessoas com dificuldade na teoria da mente. Depois vou chegar nesse ponto e explicar direitinho. Tá? Portanto, a afirmação do apresentador Fausto Silva de que a mãe deveria manter as armas longe do rapaz porque ele teria uma síndrome de Asperger é ofensiva e não condiz com a realidade. Perfeito. Esse aqui está aprovado e é válido esse tipo de manifestação. Quarto ponto. A psicóloga Elizabeth Monteiro confunde em seu discurso psicopatas, pessoas incapazes de sentir empatia e autistas. Esses últimos, apesar de muito sensíveis, possuem dificuldade na expressão dos sentimentos e não com os sentimentos em si. Errado. Errado. Tá? E aqui tem que deixar muito claro duas coisas. Primeiro, eu não sei como ela fez essa relação entre uma coisa e outra. Aliás, eu nem sei por que ela comentou sobre Asperger e sobre psicopatia. Aquele indivíduo não tinha nenhuma dessas características. Tá? Ele está muito mais para aquilo que a gente chama de síndrome de Amok. Mas eu vou escrever um texto sobre isso, hoje ou no máximo amanhã. Vou publicar e daí eu coloco o link aqui embaixo para vocês poderem verificar esse tipo de avaliação. Tá? Mas enfim... voltando aqui ao assunto. Psicopatas e indivíduos antissociais, né, que são os psicopatas, e autistas e síndrome de Asperger, eles vão, às vezes, como você observa o comportamento, ele tem uma certa semelhança, que é uma frieza, sabe? Uma frieza e uma dificuldade de
compartilhar emoções com outras pessoas. Porém, o que a ciência está mostrando é que existe uma diferença muito grande nas bases dessa dificuldade de empatia. Então, tanto o psicopata quanto o autista, eles têm uma dificuldade muito grande na empatia. Muito grande na empatia. Tá? Só que o que acontece? O psicopata, ele não... assim, empatia é a nossa capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa e analisar o mundo sob a perspectiva daquela pessoa. Então, quando você sente uma empatia por alguém sofrendo, você sente aquele sofrimento da pessoa. E você responde emocionalmente àquele sofrimento da pessoa. Tá? Só que a empatia seria isso, seria essa resposta mais emocional, essa atribuição de estados mais emocionais. Certo? Só que ela depende de uma outra capacidade da gente, chama-se teoria da mente. Teoria da mente é a nossa capacidade de inferir uma crença a outras pessoas. Certo? Então, primeiro nós temos que teorizar o que aquela pessoa está pensando, aí depois a gente teoriza o que ela está sentindo e faz a empatia. Então, a empatia ela é sempre precedida pela teoria da mente. O que acontece nos pacientes autistas ou com síndrome de Asperger? Eles têm uma dificuldade na teoria da mente. Então, nos testes utilizados, nos testes de CLN, nos testes do Reading Mind Eyes Test, em vários testes realizados em diferentes culturas ao redor do mundo inteiro, com populações totalmente diversas, escaneados ou não, né? No caso, com utilização de ressonância magnética para verificar como o cérebro processa aquilo ali, ou não, a base meramente de questionários, enfim. Todos esses projetos, todas essas pesquisas, ou pelo menos a grande maioria de pesquisa, comprova que há uma dificuldade maciça, uma dificuldade muito grande na teoria da mente das pessoas com autismo e síndrome de Asperger. Tá? Eu fiz uma palestra sobre isso, eu vou colocar o vídeo aqui embaixo, falando sobre essa questão da teoria da mente no autismo especificamente. Tá? Então, depois, se vocês quiserem assistir, ali eu vou entrar mais com dados mais técnicos e explicar bem como é que é essa relação. Certo? Mas tudo bem, então o autista e o Asperger têm a dificuldade na teoria da mente, que é a base da empatia. Então, se ele não tem uma boa teoria da mente, ele não vai ter uma boa empatia. Ok. O psicopata, o antissocial, ele não tem... existem várias investigações mostrando que ele não tem uma dificuldade na teoria da mente. Algumas poucas dizem que ele tem. Outras poucas dizem que é o contrário. Eles têm uma melhor teoria da mente do que as pessoas normais. Tá? Mas a grande maioria dos estudos ainda estão focando no fato de que eles têm uma teoria da mente normal. Tá? Nem melhor, nem pior do que a população normal. A dificuldade deles é no outro processo. Eles não conseguem sentir a emoção da outra pessoa. Então, essa talvez seja uma das razões pela qual o psicopata ele sabe mentir muito bem. Porque ele sabe entender muito bem, ou ludibriar as pessoas muito bem. Porque ele sabe entender muito bem como as pessoas estão pensando, o que elas estão pensando. Só que ele não sente aquela culpa, ele não sente aquele remorso que deveria sentir por causa da empatia. Certo? Então a dificuldade do antissocial não está na teoria da mente, está no processo da empatia em si. Certo? Então assim, eu não sei se ela explicou isso ali, eu não sei nem se ela sabe disso, porque são coisas bem recentes da neurociência social, que estuda essas bases biológicas dos nossos comportamentos sociais, e a empatia e teoria da mente é um dos principais temas disso aí. Mas enfim, em essência, vamos dizer assim, o que ela falou faz sentido, né? De fato, as pessoas com psicopatia e com síndrome de Asperger têm déficits muito grandes na empatia, certo? O Asperger porque ele tem a dificuldade na teoria da mente, e o psicopata porque ele tem a dificuldade na empatia em si. Tá? Mas novamente falando, ela estava errada porque eu não deveria tocar nesses dois assuntos. Mas eu só estou esclarecendo, estou fazendo uma crítica à crítica, certo? Mas enfim, e o último ponto, sobre a afirmação da psicóloga de que um bebê que não sorri não é legal, um bebê que não brinca, um bebê que não chora muito, uma criança perversa que joga o gato em água quente, isso pode ser um sinal de psicopatia. Pode.
certo? A criança, ela naturalmente ela precisa responder aos estímulos sociais, tá? Então esse pode ser um sinal de psicopatia, apesar de que no começo ali, se for uma criança muito pequena, não, né? Mas se a criança não responde adequadamente aos estímulos sociais, algum problema pode estar acontecendo, não necessariamente a psicopatia, certo? No caso de crueldade com animais, esse é um dos critérios relevantes para o diagnóstico de psicopatia. Não quer dizer que todo mundo que é cruel com animais na infância vai ser um psicopata. Tem que deixar muito claro. Não é um sinal específico e único para esse diagnóstico, tá? Mas é um sinal que faz você pensar que algo pode estar acontecendo errado, tá? E é importante buscar ajuda nesse caso. A profissional deveria se informar com o médico psiquiatra para não cometer o erro grosseiro de misturar sinais tão distintos em um mesmo pacote. Uma criança que não sorri, não brinca, não chora, muito pode ter, além de autismo, várias outras síndromes genéticas que nada tem a ver com a psicopatia e a perversidade. Está certo. Está certo. Tá? Então, o que eu queria fazer, as críticas que eu fiz a isso aqui, é que apesar desses pontos ali estarem corretos, né, existem pontos também bastante e muito estão muito errados, tá? Então, assim, quando você vai fazer uma crítica a alguma coisa, certo? Você tem que se basear em evidências, certo? Então, se você está fazendo uma crítica a alguém que falou alguma coisa de psicologia, você vai ter que se basear nas evidências da psicologia. Se você está fazendo uma crítica a alguém que falou de biologia, você vai ter que se basear nas evidências da biologia, certo? Porque senão fica um discurso muito ideológico, tá? E por que eu estou dizendo isso? Principalmente por aquela associação ali com inteligência, tá? Existe um movimento, tá, que nasceu nos Estados Unidos em 2004, eu vou colocar o site até aqui embaixo, chamado Aspis for Freedom. Então, é um movimento que tenta mostrar, tenta defender que o Asperger não é uma doença em si, não é uma doença. Assim como, e eles fazem assim como a homossexualidade, assim como negro e assim como mulher, tá? Então, Asperger seria uma condição, uma forma de ser, uma forma de lidar com o mundo, certo? Bom, a síndrome de Asperger é uma doença. Por que é uma doença? Porque ele gera um sofrimento significativo para o indivíduo, certo? Funcional e ocupacional. Então, existe esse sofrimento. Existe essa dificuldade de gerir a própria vida, existe essa dificuldade de realizar as tarefas cotidianas, em comparação às pessoas consideradas normais, tá? A homossexualidade não é uma doença, não porque um movimento não sei da onde disse que a homossexualidade não é uma doença. A homossexualidade não é uma doença, tá? Eu já discuti isso no Hangout que eu fiz semana passada, porque não existe nenhuma evidência plausível que faça uma correlação direta e causal entre ser homossexual e ter um sofrimento psíquico em função da homossexualidade. Então, a homossexualidade não é uma doença, certo? Não está em nenhum manual diagnóstico, ok? A síndrome de Asperger, ela é uma doença, porque ela gera prejuízos nos relacionamentos sociais, porque há um déficit significativo na teoria da mente desses indivíduos, certo? E existe um tratamento. Não é o tratamento ideal, tá? Ainda tem um tratamento bem complicado para ser feito, mas não é por isso que você tem que negar aquilo como uma doença. Então, é difícil o diagnóstico. Eu entendo o sofrimento de mães, de pais, de pessoas próximas quando alguém recebe o diagnóstico de autismo ou de qualquer transtorno invasivo do desenvolvimento, tá? São transtornos bem pesados, é difícil realmente digerir essa notícia, tá? Mas o caminho não é negar que é uma doença, certo? O caminho é justamente o contrário, é você estimular a pesquisa, você estimular a divulgação científica, certo? Que foi o que não aconteceu nesse blog especificamente,
tá? A pessoa simplesmente bloqueou a minha crítica que eu tinha feito, certo? Então eu fiz esse vídeo, eu não sei quanto, eu me perdi aqui, não sei quanto tempo exatamente durou. Eu espero que tenha durado pouco, porque é difícil a gente... parece que é mais fácil fazer com que as pessoas vejam, assistam alguma coisa na internet quando aquilo é curto, tá? E é importante que as pessoas assistam a esse vídeo para esclarecer algumas coisas, certo? Qualquer tipo de pergunta que tenha tido, porque eu fiz isso aqui direto, não vou editar esse vídeo, tá? Então posso ter eventualmente trocado uma ou outra palavra, alguma coisa assim, mas qualquer tipo de incongruência, qualquer tipo de coisa que vocês possam ter percebido, coloquem nos comentários, por favor, e eu vou respondendo, vou esclarecendo conforme o tempo vai passando, certo? Vou colocar aqui embaixo tanto o link da minha palestra sobre autismo, tá? Que eu acho que é válida vocês assistirem, até porque lá eu tenho mais tempo e tenho recursos audiovisuais para explicar melhor, em forma de slides, como é que funciona mesmo os processos e tal. Vou colocar o link desse blog para vocês assistirem, verem e lerem lá como é que está essa discussão, né? Ver o nível dessas discussões que estão acontecendo ali. Vou colocar o link tanto do DSM quanto do CID falando sobre a síndrome de Asperger. Vou colocar os links de artigos falando sobre essa diferença, sobre essa relação entre psicopatia e teoria da mente e empatia, para fazer a diferenciação com a síndrome de Asperger. Enfim, vou colocar alguns links aqui embaixo que seria bem importante se vocês puderem também acessar e também conferir esse material, certo? Bom, muito obrigado pela atenção, tá? Eu espero que